Meus amigos, o Irã está tentando enganar Trump com um sorriso de negociação, enquanto arma a própria mão por trás da mesa. E quando um regime faz isso, não é diplomacia, é relógio. E o relógio está correndo. E hoje você vai ver uma sequência que não aparece junta nas manchetes. Primeiro, Teherã lança uma ameaça cinematográfica com um míssil balístico e recado direto a Benjamin Netanyahu. Depois, no mesmo dia, treina a tomada de navios no Estreito de Hormuz, o gargalo de petróleo do mundo. Em seguida, tenta atrair os Estados Unidos com dinheiro e negócios, só que por dentro esmagam a rua com condenações sumárias, vigilância total e controle de narrativa com influenciadores selecionados. Sim, e do outro lado, Israel e os Estados Unidos não estão parados. Alerta máximo no Líbano, Hezbollah avisando que pode retalhar, F-35 israelense com alcance ampliado e relatos de reabastecedores e caças indo para o Oriente Médio. Fique comigo até o final, porque isso aqui não é notícia solta, é tabuleiro em movimento. E antes, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like agora, porque quando a história acelera, o que some é a leitura estratégica. Vamos lá, sem enrolação. E nesta segunda, o Irã escolheu começar o dia com guerra psicológica de alta tecnologia. A mídia estatal divulgou um vídeo sofisticado gerado por inteligência artificial apontado diretamente para Netanyahu e para todo o aparato de segurança de Israel e dos Estados Unidos. Não é apenas propaganda, é linguagem de intimidação. É o regime dizendo: nós queremos que você durma mal. O vídeo apresenta o míssil balístico Khorramshahr 4 como uma superarma, uma nova era de domínio militar, com uma estética de cinema justamente para produzir o que eles mais precisam agora: medo e inevitabilidade. Eles afirmam que o míssil usa combustível líquido de última geração, que pode ficar estocado em silos por longos períodos, pronto para lançamento imediato. Alegam uma ogiva de 1,5 toneladas e vendem isso como o maior poder destrutivo entre mísseis balísticos de médio alcance. Depois vem a parte feita para paralisar o cérebro. O vídeo diz que ele pode evadir defesas modernas como o Domo de Ferro, o Iron Dome e o David Sling, os sistemas mais avançados de Israel, com orientação em meio curso e com correção de trajetória fora da atmosfera, numa área em que, segundo eles, nenhum radar rastreia. A âncora do terror é a estatística, reentrada acima de Mach 16, e a frase é uma punhalada: antes que as sirenes soem, o alvo já terá desaparecido do mapa. Retórica, ameaça, só que o detalhe mais grave é o recado personalizado. O vídeo mostra Netanyahu em IA, numa sala de guerra, angustiado, enquanto a narração diz: quando o relógio marcar a hora do arrependimento, nenhum escudo será eficaz. Eles falam de alvos específicos, de hangares fortificados no deserto e centros sensíveis construídos no interior dos territórios israelenses, dizendo que tudo está sob precisão mortal. E fecham com a imagem do míssil sendo desfilado em Teherã e multidões comemorando com uma assinatura final: estamos preparados. Meus amigos, isso é o Irã gritando para o mundo: não mexam comigo. Só que agora vem o passo seguinte, porque a ameaça no vídeo é uma coisa, a ameaça no gargalo do petróleo, o lugar mais explosivo do mundo, é outra. Ainda hoje, nesta segunda, dia 16 de fevereiro de 2026, a Guarda Revolucionária lançou um exercício naval no Estreito de Hormuz, treinando tomada de embarcações. E preste atenção no time, menos de 24 horas antes de uma reunião programada entre representantes do Irã e dos Estados Unidos em Genebra, mediada por Oman. Sim, o exercício foi chamado de Controle Inteligente do Estreito de Hormuz, descrito ao vivo e focado, supervisionado pelo comandante Mohammed Papkur, para testar prontidão e cenários de resposta a ameaças na região. Agora, por que isso importa? Porque Hormuz não é uma água qualquer, é uma das rotas mais vitais do planeta. É por ali que passa uma parte significativa das exportações globais de petróleo. Quando o Irã treina a tomada de navios ali, ele está ensaiando o que o mundo mais teme: interrupção, caos,
preço disparando, economia tremendo. E tem um detalhe que deixa o sinal ainda mais claro. 2 semanas atrás, a própria Guarda Revolucionária cancelou um exercício de fogo real em Hormuz depois de um aviso direto dos Estados Unidos. O CENTCOM disse que não toleraria ações inseguras, ou seja, Teherã recua num ponto e avança em outro. Isso é teste, isso é provocação calibrada, e é exatamente aqui que a narrativa vira mais sombria, porque logo depois desse teatro militar vem o teatro diplomático com isca. Dinheiro. Sim, meus amigos, em meio às negociações que serão retomadas em Genebra, surge a tática. O Irã pode estar tentando atrair os Estados Unidos com algo que agrada muito Trump: ganhos econômicos. Um relatório cita, via Reuters, a ideia de um acordo que inclua benefícios para os americanos, tentando evitar um ataque e aliviar sanções. Hamid Ghanbari, da diplomacia econômica iraniana, diz que para um acordo durar, os Estados Unidos precisam se beneficiar com retornos altos e rápidos. E ele lista o pacote: participação em mercados fechados por anos, interesses em petróleo e gás, campos compartilhados, investimentos em mineração e até compras de aeronaves. Ele ainda diz que o acordo de 2015 fracassou porque não garantiu o interesse econômico dos Estados Unidos. Traduzindo, vamos te dar lucro para você nos dar tempo. Só que do lado americano, Marco Rubio coloca o pé no chão. É difícil, complexo, ninguém conseguiu um acordo bem-sucedido com o Irã, mas nós vamos tentar. E o cerco não sai do lugar. Há a pressão para cortar exportação de petróleo iraniano para a China, que representa mais de 80% da receita petrolífera de Teherã. Isso é o oxigênio do regime. Só que aqui está o ponto que muda a história. Enquanto o Irã tenta vender negócio para fora, por dentro ele precisa garantir sobrevivência. E sobrevivência em regime fechado tem um nome: medo. Agora preste atenção, porque isso aqui é pesado. E é a cola moral dessa história. Há relatos de que nas últimas 2 semanas, centenas de manifestantes presos durante os protestos do mês passado foram condenados à morte em processos sumários. Muitos deles online, rápidos, praticamente sem oportunidade de defesa, julgados por tribunais especiais criados só para isso. O ministro das Relações Exteriores iraniano nega, chama de invenção, escreve que ninguém foi julgado e rejeita a ideia de execuções extrajudiciais, justamente às vésperas de uma negociação. Mas as informações citadas apontam para um cenário de terror. Famílias de mais de 3.000 detidos teriam recebido aviso de morte e muitas teriam sido forçadas a pagar resgate para recuperar os corpos. Um morador da capital deu o seguinte relato: isso não são casos isolados. Seria política de Estado para esmagar os protestos, contornando promessas feitas aos americanos de que não haveria execuções. Se um regime promete não executar para ganhar tempo e ao mesmo tempo acelera terror interno, ele está tentando enganar, ele está comprando semanas com sangue, e isso acontece enquanto a pressão econômica aperta, com queda nas exportações de petróleo, dificuldades de vender petróleo armazenado em navios, custos de armazenamento subindo e descontos enormes para manter fluxo. Isso explica por que o Irã fala duro e negocia ao mesmo tempo. Mas quando a repressão cresce, vem outra coisa junto: controle de narrativa. O regime usa diplomacia de acesso, deixa entrar quem vai repetir a versão oficial. O regime seleciona jornalistas e influenciadores considerados simpáticos e impõe limites rígidos e com isso projeta uma aparência de transparência enquanto controla tudo. Especialistas descrevem que no Irã não existe liberdade de imprensa, existe narrativa de Estado. E o controle não é só na mídia tradicional. Em 8 de janeiro, houve bloqueio amplo da internet, criticado por instituições e organizações de direitos humanos com acusações de tentativa de ocultar violência em larga escala. Quando o acesso digital volta, o regime reativa a tática: usar influenciadores para falar bem do regime com públicos que não entendem a política interna iraniana.
oferecendo o vocabulário pronto para aceitar a tese de manifestantes violentos apoiados por estrangeiros. Isso não é improviso, é guerra de informação. Só que por trás da narrativa existe a ferramenta mais perigosa, a máquina de vigilância. Uma reportagem descreve como o Irã passou cerca de 15 anos construindo um sistema avançado para rastrear cidadãos, reconhecimento facial, monitoramento de celulares, tráfego de internet, aplicativos, dados de telecomunicação e mecanismos legais e regulatórios para acessar praticamente tudo. Durante os protestos, alguns cidadãos receberam SMS ameaçador dizendo que estavam sob vigilância de inteligência e que deveriam evitar reuniões ilegais por vontade do inimigo. Com o retorno parcial da internet, houve detenções e interrogatórios longos baseados em reconhecimento facial e dados coletados dos celulares. Há relatos de SIM desativado, ligações de alerta, interrupções em serviços bancários, uma caça direcionada aos líderes dos protestos. Pesquisadores descrevem a consolidação desses dados em um sistema massivo, intrusivo, capaz de monitorar padrões de vida, vigilância total. E o bloqueio de janeiro foi tão abrangente que pareceu derrubar até a rede interna do país, interpretado como ato de pânico. O resultado é uma população que volta a se conectar, mas dentro de uma rede ainda mais vigiada do que antes. Meus amigos, isso é o que mantém o regime de pé quando a economia aperta e a rua ferve. Atenção, brasileiros, isso pode acontecer no Brasil. E no norte de Israel, as forças de defesa concentram alvos importantes, preparando-se para a possível expansão dos combates. Nas últimas 24 horas, aconteceu uma série de eliminações seletivas contra agentes terroristas, e a expectativa é que a onda continue. A preparação é para alta intensidade caso haja a decisão política, enquanto observam tentativas do Hezbollah de recuperar força e restaurar capacidades. E no plano estratégico, cresce a convicção de que os Estados Unidos podem atacar o Irã se as negociações fracassarem. Israel mantém prontidão defensiva e prepara a resposta ofensiva significativa se houver ataque direto do Irã. E aí, quando esse tipo de prontidão aparece, o outro lado responde com mensagem pública. O secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, disse que o grupo pode decidir retalhar contra os ataques contínuos de Israel no Líbano e cravou uma frase que é aviso: eles podem nos infligir dor, mas nós também podemos infligir dor a eles. Ele afirma que não busca guerra, mas diferencia defender-se de agressão e iniciar guerra. Diz que se absteve até agora por preocupação com a situação do Líbano, mas que a situação atual não pode continuar. Enquanto isso, o embaixador israelense nos Estados Unidos confirmou que Israel superou duas limitações importantes do F-35I Adir, o alcance e carga útil. Ele diz que foram integrados tanques de combustível conformais que aumentam a autonomia sem comprometer furtividade e que adicionaram 4 mísseis nas asas. Isso preserva a furtividade e o curto raio de alcance. O embaixador destacou a experiência operacional, diz que os pilotos israelenses acumulam mais horas do que o de outros países parceiros e que o feedback chegou a Lockheed Martin. E há um dado que transforma isso em sinal real. Essas atualizações teriam sido testadas em combate em operações recentes, incluindo a Operação Leão Ascendente, na última Guerra dos 12 Dias. Meus amigos, quando um país resolve alcance de ataque profundo, não é para desfile, é para opção real. E isso nos leva ao topo do relógio, o cenário de decisões em semanas e não em meses. O senador Lindsey Graham descreveu o regime iraniano como no ponto mais frágil desde 79. Com economia ruim, forças debilitadas e povo nas ruas exigindo o fim da opressão. Ele fala em aproveitar o momento e defende mudança de regime como solução. Ele reconhece risco de retaliação e de americanos feridos, mas diz que o risco de não agir é maior. Ele descreve duas linhas em Trump, uma diplomática e outra militar.
e afirma que decisões estratégicas precisam ocorrer nas próximas semanas e não em meses. Ele alerta que se o regime sobreviver, os acordos de Abraão podem ruir e o Hamas, Hezbollah e Houthis podem se fortalecer, e que se os Estados Unidos prometerem ajuda aos manifestantes e não cumprirem, a credibilidade pode sofrer um desastre pior do que o Afeganistão. No mesmo contexto, há relatos de que 6 aviões de reabastecimento e 18 caças F-35 partiram do Reino Unido rumo ao Oriente Médio, levantando preocupações de resposta ao exercício iraniano em Hormuz. E, paralelamente, em Genebra, Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores do Irã para discussões técnicas profundas antes da rodada crucial de negociações indiretas com os Estados Unidos. Arak diz que chegou com iniciativas reais para acordo justo e equilibrado, mas enfatiza que está fora de questão ceder às ameaças. Meus amigos, esse é o ponto. Enquanto eles falam em acordo justo, eles tentam manter o que Israel e os Estados Unidos consideram inegociável: enriquecimento de urânio no próprio território. E é por isso que o relógio não para. E agora eu te pergunto, e eu quero sua resposta nos comentários: você acha que o Irã está negociando para resolver ou negociando para sobreviver tempo suficiente para não cair? Porque hoje o que nós vimos foi um manual completo do regime: medo no vídeo, alavanca no mar, isca na mesa, terror na rua, narrativa no mundo e vigilância por dentro. E do outro lado, prontidão no Líbano, aviso do Hezbollah, capacidade de ataque profundo ajustada, pressão política subindo e Genebra virando o corredor estreito entre acordo e ruptura. Meus amigos, isso não é sobre o que eles dizem, é sobre o que eles fazem enquanto dizem. O relógio está correndo. E quem entende isso não pergunta se algo vai acontecer, pergunta quando. E se você quer continuar recebendo a minha leitura estratégica, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. E comente aqui: acordo real ou enganação para ganhar mais algumas semanas? O Irã está prestes a sentir a pressão real dos Estados Unidos e seus aliados. Eu sou Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até a próxima.